Foi, né? Agora acho que foi. Foi, né, gente? Agora. Então tá. Obrigado, tá? Muito obrigado. Quando vocês casarem, eu danço. Então, olha só. Definitivamente, turma, eu não sei o que aconteceu. Eu não estava gravando desde o início. É uma expressão popular que dizem que quando as pessoas nos ajudam de alguma forma, usa-se essa expressão. Quando você casar, eu danço. Nunca ouviram isso? Credo, em que mundo vocês vivem? Isso aqui é um saco, gente. Já estou querendo voltar para a sala de aula. Isso aqui para mim já foi. Então, olha só, gente, no verso livre, sem o apoio dos esquemas métricos, intensifica-se o uso dos outros recursos, como a literação. Isso aqui já foi, né? Então, no caso, tem a literação. Grifem para mim, por favor, aí, ó. Repetição de fonemas consonantais, a assonância, repetição de fonemas vocálicos, a anáfora, repetição de uma palavra no início dos versos, né? Paralelismo, repetição de versos de estruturas sintáticas, com ou sem modificações, e reiteração, repetição de palavras. O que é, meu Deus, que vocês não param de falar? Já começou bem, não estamos lendo o livro. Não tá, Rafael? Ué, gente, mentira. E agora, tá indo? Gente, quando for assim, vocês falem, porque eu não estou percebendo que está acontecendo isso. Então, olha só. As moças, fragmento. Sofrei, a própria dor é uma felicidade, e ei-las partindo, longe de mim. Voo de moças, voo de moscas assustadas, e vão se debater ansiosas na vidraça. E a mão que as vai pegar. E fiquei a me rir, rindo das moças, das moscas, da vida, das lágrimas dos olhos pequeninos. Mário de Andrade. Tá, Rafael, microfone K o quê? O que é microfone K? Papapá? A gente tem hora que vocês falam umas coisas assim que eu preciso me atualizar. Isso é uma piada. O professor de português não entende o que meus alunos estão falando. Ó, os versos possuem extensões muito diferentes, né? Variando de 2 a 12 sílabas, além dos recursos visuais, como os recuos expressivos de alguns versos em relação à margem. O poeta usou recursos rítmicos e melódicos, como a literação vou, vou, vão, vidraça. Então, olha só, turma, vocês percebam, né, que aqui no caso, quando ele está falando de aliteração, é a repetição de fonemas consonantais. Então, quando eu falo vou, vou, vão, vidraça, voa, o V, o som do V, né, que é a consoante consonantal, que é o fonema consonantal, consoante V. Vou, de novo, vou, vão, vidraça, o V vibrando, né? O trocadilho com moças e moscas, a repetição da palavra voo com voo, rir, rindo, a anáfora das moças, das moscas, da vida, das lágrimas. No século XX, algumas vanguardas redefinem o verso, dando-lhe outras funções, que ocorre, por exemplo, na poesia visual concretista da década de 50 e 60, de que vimos um exemplo mais tardio no poema Rio ou Ir, de Arnaldo Antunes. Quem não sabe, gente, Arnaldo Antunes é aquele Você é assim, eu gosto de você. Lembraram? Então, ele compôs essa música com Carlinhos Brau, lá do The Voice, junto com Marisa Monte.
Regras básicas de metrificação e de scansão. Vamos entender, né? A arte de declamar o poema, né? Lembra que eu falo com vocês que o poema tem que ser declamado e não lido? Então, olha aqui, ó. A arte de declamar depende em grande parte da capacidade de destacar os elementos do método, sem prejudicar o entendimento, marcando as tônicas dominantes. Gente, nas palavras do verso vão ter sílabas tônicas, tá? Que elas que vão desencadear a questão silábica. Versificação ou metrificação. No caso, eu posso chamar versificação ou metrificação de métrica em literatura. Ó, é o conjunto de normas que regulam a construção do verso medido. Nas línguas românicas e, portanto, em português, a metrificação se faz pela contagem das sílabas. É você contar as sílabas poéticas. As sílabas poéticas, elas são contadas a partir da tônica, da tonicidade. É o que vai dar entonação para você na hora do poema. Tanto, turma, as músicas, tem as rimas das músicas, né? Porque eu sempre falo para vocês que toda música é um poema cantado. E aí, outra coisa que eu vou falar com vocês, que existe uma classificação devido ao número de sílabas em um verso, tá? Existem classificações. Então, olha só. O que seria escansão, né? O verbo escandir. É a técnica de decompor o verso para verificar sua métrica. Gente, não tem matemática quando você começa a decompor os números em fatores primos, ou então fatoração. Não tem isso nas aulas de matemática. Em literatura vai ter isso, só que você vai decompor o verso. Como que se decompõe o verso? Você vai nos versos e você vai decompor por sílabas, em sílabas poéticas. Tudo bem até aqui? Então, olha só, turma, vamos começar a entender aqui, ó. Gente, essa matéria eu estava dando para o 8º ano. Pai, eu te acho tão engraçado, sabia? Tão espontâneo. Ó, conta-se as sílabas até a última tônica. Assim, se o verso termina por palavra paroxítona ou proparoxítona, sobram, respectivamente, uma ou duas finais, que não entram na contagem. Então, olha só, turma. Contam em um verso. Você vai contar as sílabas da palavra até a última tônica. Assim, se o verso terminar por paroxítona ou proparoxítona, sobram, respectivamente, uma ou duas sílabas finais que não entram, né, na contagem. Considera-se sempre a pronúncia, nunca a grafia das sílabas. Então, vocês estão vendo? Em literatura, eu não estou preocupado se a palavra casar é escrito com S e se a palavra azar é escrita com Z. Por quê? Porque em literatura eu não estou preocupado com a grafia, com a ortografia, com a escrita. Eu estou preocupado com a pronúncia. Então, se eu falar assim, ó, nossa, que azar, ele com aquela menina ficou e ainda irá se casar. Casar rimou com azar. Só que azar é escrito com Z e casar com S, mas não rimou, gente. Então, ó, assim, a vogal final de uma palavra pode se unir à vogal inicial da palavra seguinte, em uma única sílaba, como normalmente ocorre em nossa pronúncia. Com base nessas duas, ó, considere sempre a pronúncia, nunca a grafia. Assim, a vogal final de uma palavra pode se unir à vogal inicial da palavra seguinte. É como se eu estivesse falando uma palavra, ó. Fala assim. Venha cá, garota. Quando eu falo venha cá, garota, esse Gá, ele vai se unir ao K. Gente, Gabriel Lúcio tentando toda hora e saindo, que isso? Então, olha só. Com base nessas duas regras, podemos deduzir que as sílabas métricas não coincidem com as sílabas gramaticais. Sílabas métricas, gente, são sinônimos de sílabas poéticas, tá? Exemplo, observe a contagem das sílabas gramaticais. São 13 sílabas e das sílabas métricas são 10. Então, olha só.
na gramática, eu vou ter 13 sílabas. E na literatura, eu terei 10. Olha só, turma. Já, lá. Só contar aqui, ó. Conta aqui com o tio Ronaldo. Em cima é a contagem das sílabas gramaticais. Já, lá, vão, do, as, está, a terceira. 13 sílabas gramaticais. Ok, turma? Gramática, separar a sílaba normalmente. Aí nós vamos para a literatura. Nós vamos pegar esse mesmo verso e vamos separar. Olha só. Já lá vão duas. E és. Parece até que eu criei uma outra palavra, só que em inglês. Então, uma sílaba. Esta é, ó. Esta, nós sabemos que nós falamos. Esta é. Mas quando eu vou falar mais rapidamente? Já lá vão duas e esta é a terceira. Então, olha só, turma. Percebam aqui, é como se o E da sílaba 6 tivesse se fundido com a sílaba 7 e tornasse um bloco único. Então, formou uma sílaba apenas. E o tá com E, aconteceu a mesma coisa. E aí o que acontece aqui depois? Ó, terceira, sei é paroxítona, terceira. Então, urá, ele praticamente não aparece. Terceira, urá não aparece para rimar. Terceira. Se eu falar assim, ela é a terceira e a Joana é a primeira, está rimando com E e não com urá. Então, a sílaba, a paroxítona, turma, lembrando, eu preciso que vocês entendam isso aqui, ó. Eu não sei se vocês estão lembrando disso aqui. Sílaba tônica, né? Sílaba tônica é a sílaba mais forte, lembram disso? Só que vocês estão no primeiro ano do ensino médio. Eu não posso ficar falando com vocês sílaba tônica, sílaba forte ou sílaba fraca, né? Então, no caso, vocês precisam saber que sílaba tônica é a sílaba mais forte e que a sílaba mais fraca é a sílaba átona. Estão lembrando mais ou menos disso aí? Que a tia Elizabeth ensinou? Jesus, está impossível ver aula. Por que está impossível ver aula? A minha conexão está ruim? Gente, então, olha só. Vocês lembram mais ou menos o que seria penúltima, antepenúltima? Pô, cadê o Breno? O Breno saiu da sala? Sim. Então, olha só. Gente, eu tenho, ó, classificação da sílaba tônica, né? Só para vocês lembrarem do que eu estou falando. Eu terei oxítona quando for a última sílaba, mas quando a última sílaba for tônica. Eu terei paroxítona quando a penúltima sílaba for tônica. E eu terei, gente, desculpem aí o erro de digitação, proparoxítona quando a minha antepenúltima for tônica. Então, olha só, turma. Ó, terceira é paroxítona. Então, a paroxítona é a sílaba tônica da palavra terceira.
As outras sílabas, a última sílaba que vai me interessar na rima, ela não vai sobressair, ela vai ser átona, tanto que ele marcou um X aqui. Ele excluiu a sílaba. Na língua portuguesa, os versos metrificados variam entre 1 e 12 sílabas métricas. Olha isso, gente, entre 1 e 12 sílabas métricas. As medidas mais prestigiadas são entre os versos curtos, grifem para mim, versos curtos, as redondilhas, já ouviram falar disso? Redondilha menor, de 5 sílabas, e maior, e de 7 sílabas. Então, as redondilhas, elas são classificadas em 4, turma. Eu tenho redondilha menor, eu tenho de 5 sílabas, eu tenho a maior e eu tenho de 7 sílabas. Entre os versos longos, eu tenho o decassílabo, que é 10 sílabas, e eu tenho os alexandrinos, que são 12 sílabas. Os versos redondilhos são típicos da poesia popular, conferindo aos poemas um ritmo muito marcado e certo toque de simplicidade. O poema Quando Ela Passa, de Fernando Pessoa, da página 54, possui essas características. Eu vi, percebi. Então, olha só, gente, os versos decassílabos, né? Como o nome diz, né? No caso aí, questão de 10, né? Conforme a posição da sílaba tônica dominante, o verso decassílabo pode ser heróico, acentos na sexta e na 10ª sílaba, ou sáfico, acentos na 4ª, na 8ª e na 10ª sílaba. Então, olha só. 14 tortuosas. Olha a palavra tortuosas. Tortuosas. Linhas 13. Ó, vocês estão vendo aqui, gente, que no caso, o O, 14 torturosas, esse O tônico, certo? Ele está no 6º verso, na 6ª sílaba, desculpem. Ele está agindo como um heróico, como um verso decassílabo heróico. Ok? Agora embaixo, ó. 5 metáforas jogadas fora. 5, você está separando o normal, né? 5 metáforas. Então, ó, aconteceu no 4, como vocês estão vendo aqui entre parênteses, que o acento acontece no 4º, ou no 8º, ou na 10ª, né? No caso, turma, tem palavras, tem sílabas que elas não têm acento, mas é como se estivesse. Então, exemplo, olha só. Você pode chegar e falar assim, a palavra fogo. Fogo não tem acento. Sim, Rafael, ela é bem complexa. Fogo não tem acento, mas o som é fechado. Se eu pluralizar a palavra fogo, vai ser como? Fogos. Então, estão vendo a diferença do som de uma sílaba a outra? É isso que vai me importar em literatura. A rima. Então, aqui no caso, ó, 5 metáforas. O tá está na 4ª, no 4º acento, né? Na 4ª sílaba acentuada. Jogadas. 8º. E fora, o 10º. Então, o sáfico. Perceberam mais ou menos como funciona, turma? Bem complexa, né, Rafa? Turma, então é isso, né? Nós paramos na página 60, né? E vamos continuar na próxima aula. Fiquem com Deus, um beijo. Calma aí, tem alguém falando aqui. Professor, existe essa, eu estava pensando na palavra artista, para mim, artista é cultura. Sim, isso aí. A sua própria profissão, a sua arte. Nossa, Milene, eu estava vendo isso ontem, que eu estava falando com o pedreiro. Bacana isso aí, moça.